Apocalipse comentado, capítulo 16. O capítulo 16 também é uma cronologia, ou seja, é narrativo e não explicativo. Esses são os detalhes das taças. Continuação do capítulo 15. Os 7 anjos recebem ordem de derramar as 7 taças da ira. E você vai ver exposto no verso 1, verso 2, 4, 8 e 10. Jesus está no processo da segunda vinda, no processo da sua volta. As taças se dão nesse processo. Arrebatamento para os que creem, glorificação das pessoas e as recompensas eternas, sem esquecer dos últimos juízos. Quero lembrar, ou vale ressaltar, que Daniel, capítulo 12, verso 11, vai nos demonstrar que existe 30 dias a mais na narrativa da grande tribulação. Em Apocalipse você vai ver também Daniel na narrativa de 1260 dias. Daniel, ele chega a dizer de 1290 dias. 30 dias a mais do que a narrativa do Apocalipse e a narrativa do próprio Daniel. Lembrando, Daniel capítulo 12, versículo 11. Provavelmente neste tempo dos 30 dias a mais, Jesus conclui o tempo da sua vinda, com o processo desta vinda, tanto pelo ar, pela terra e a sua entrada em Jerusalém. É possível que as taças da ira aconteçam ou sejam derramadas dentro desse tempo. Elas têm aspectos de brevidade repartidos. Esses juízos, eles são definitivos. As taças existem provavelmente dentro deste tempo de 30 dias. Estas taças, elas possuem, ou os flagelos do Apocalipse, eles possuem uma similaridade com as pragas do Egito. Exemplo, a taça ou a primeira taça, ela tem uma similaridade com a praga das úlceras, Êxodo 9, verso 8. A segunda de Apocalipse 16, verso 3. A água em sangue, capítulo 7, verso 14. A 3, também com a água em sangue. A 5, a praga das trevas, capítulo 10, verso 21. A 7ª, a chuva de pedras, de Êxodo 9, verso 13. Há uma certa similaridade. O Apocalipse, ele é uma manifestação cabal daquilo que o Êxodo foi uma demonstração. Tá? O Êxodo era um prelúdio, um vislumbre dessa ação ou de como Deus estaria agindo. Apenas um prelúdio. A primeira taça é narrada como úlceras dolorosas sobre os homens ou nas pessoas, e é muito enfática, nas pessoas que tinham a marca da besta. Exatamente, a marca da besta, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Os homens, portadores da marca da besta, adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas. Quero ressaltar, olha só, o próprio texto diz que as úlceras é sobre aqueles que têm a marca da besta. O próprio texto mostra. A segunda taça é derramada sobre o mar, e este se torna em sangue, e morre todo ser vivo no mar. Muito provavelmente que é o mar Mediterrâneo, o grande mar Mediterrâneo entre a África
e a Europa. Terceira taça é derramada sobre as fontes de águas doces, rios, represas, açudes, grandes lagos em todo o mundo. Justificativa porque elas viraram sangue. O anjo ele explica porque derramou sangue dos santos e dos profetas. Então, a terceira taça ela é uma resposta à perseguição aos santos e aos profetas. Assim como eles derramaram sangue de pessoas santas, a terceira taça é uma resposta. Você vai ver isso no versículo 6, o anjo explicando: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. É uma retribuição ao que eles fizeram aos profetas. A quarta taça, ela é derramada sobre o sol. E o que acontece? Libera-se fogo sobre a humanidade. Ela é oposta à quarta trombeta. A quarta trombeta, o sol diminui a sua luz, diminui a sua força, enquanto a quarta taça, o sol abrasa os homens. Eles se queimam. É isso que Deus está promovendo. E a narrativa é que, mesmo assim, eles não se arrependem, tá? Mesmo assim, eles não se arrependem diante dos juízos, diante desse juízo, tá? No versículo 9, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha só como é forte e profundo esses aspectos. Mesmo com todas essa taça da ira, mostrando seu imenso poder, os homens não se arrependem. Vem então a quinta taça. A quinta taça, preste bastante atenção. Ela não é derramada sobre os elementos ou sobre áreas do planeta, mas ela é derramada sobre o trono da besta. Ou seja, ela é derramada sobre o império, sobre o governo, o lugar de autoridade do anticristo. E o seu trono entra em confusão, fica em trevas. Ou seja, isso na prática quer dizer que o governo mundial dessa época entra em colapso, seja econômico, seja social, seja cultural, seja em todos os aspectos. Lembrando que as taças da ira é a punição de Deus contra Satanás e contra o império das trevas. Esse é o objetivo das taças da ira, o império da besta. Apocalipse capítulo 16, do 12 a 21, nós temos a narrativa da sexta e da sétima taça. E esses acontecimentos, sexta e sétima taça, eles não são acontecimentos destrutivos, tá? Eles não são. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, tá? Para que os reis, e o objetivo é para que os reis que vêm do Oriente, lá da direção da Ásia, possa juntar-se ao anticristo. Então a sexta taça é uma permissão, não é um acontecimento destrutivo, mas uma permissão, um liberar de tropas do Oriente distante para que eles atravessem e unam forças com o império do anticristo, que há muitas especulações que o império do anticristo se dará, uns acreditam por meio do califado islâmico, outros por tropas norte-europeias junto com Meseque, o norte europeu de modo geral. Aí são linhas de interpretação, tá? Isso depende de outros fatores, mas são linhas de interpretação. O norte europeu, que o anticristo as suas tropas pertencem ao norte europeu, Rússia,
e países daquela região, enquanto que outros creem que juntar-se-ão com o exército o califado islâmico, que é o oitavo reinado, que é a repetição do sétimo reinado mundial, que estará se levantando outra vez. O chifre do anticristo que havia sido ferido e que volta à existência, tá? A taça, ela que prepara para a batalha final, a atuação de um espírito de engano que sai da boca do dragão. Quero reprisar aqui que sexta e sétima taça não são taças destrutivas, mas mobilização. Ela abre caminho para a preparação para a guerra. Aqui na narrativa, na sétima taça, o sétimo flagelo, tá? Anuncia que 3 espíritos semelhantes a rãs serão liberados, né? 7 espíritos serão liberados, na sexta taça, sexta taça, 3 espíritos serão liberados. Esses espíritos são semelhantes a rãs, e o próprio texto explica o que são esses espíritos. As pessoas não verão os demônios voando como morcegos ou como gárgulas pelos ares. Não é dessa forma. A narrativa apocalíptica não tem esse propósito. Mas são espíritos, são invisíveis. E o que serão esses acontecimentos? São espíritos de enganos que operam sinais para ajuntar as nações para a batalha. É a operação do erro, é a operação do engano. E eles pensam que podem vencer a Deus. Eles vão mobilizar as nações. E Jesus diz essa frase: eis que venho sem demora. Eis que vem sem demora. Guarde as suas vestes. No contexto do fim, zelo, isso quer dizer zelo espiritual, vestidos de justiça, tá? Vestes de justiça, ou seja, guarde um caráter e guarde o comportamento divino que está sobre aqueles que estarão aqui sobre a terra, seja os 144 mil, ou seja, aqueles que converteram-se, ou para os que acreditam no arrebatamento no final, a igreja que estará vivendo Joel aqui na terra nesse mesmo período. Aqui também é um cenário para a batalha do Armagedon, a batalha de Meguido, no norte de Israel, nas colinas de Golã. Então a sexta taça, ela tem essa prerrogativa, a liberação, a permissão para a atuação desses espíritos, que vai convencer os reis e os exércitos das nações a marcharem contra Israel. O objetivo é destruir Israel. É um segundo holocausto, apagar da terra Israel. Vem a descrição, então, do sétimo flagelo, da sétima taça. E aqui diz, no versículo 17, que derramou o sétimo anjo a sua taça no ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está consumado, está feito, acabou. Essa é o que a sétima taça libera. O encerramento. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto forte e grande que sacode as nações e as ilhas e as cidades, as grandes cidades do mundo, elas vão se dividir em 3 partes. Para muitos intérpretes da Bíblia, cumprindo-se tanto 1 Coríntios capítulo 15 como Tessalonicenses, que o arrebatamento é no soar da última trombeta. Qual trombeta?
essa sétima trombeta, na consumação, ou seja, o fim da era. Lembrando que o Apocalipse não tem o objetivo de narrar a tragédia, mas narrar uma transição de era e mostrar a glória de Deus. Uns creem de uma forma, outros creem de outra, mas os meso e os pós, na sua narrativa, creem que é no soar da última trombeta. Tanto que Paulo anuncia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, que é no soar da última trombeta os anjos vão recolher os santos. E aqui há muitas especulações, mas nosso objetivo não é esse. E então vai passar a existir um outro personagem e vamos estar aqui ainda no capítulo 17, nós vamos a aparição dessa outra personagem que é a Grande Babilônia. Versículo 18, né? Relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e desse aspecto. Perdão, capítulo 17 e capítulo 18 vão apontar para a Grande Babilônia, tá? Desaba do céu uma chuva de granizo, cada pedra pesa 30 quilos, é um depósito de pedras. E esse foi o capítulo 16 com essas narrativas, né, das taças da ira, e lembrando você que no versículo 2 está explícito que as taças da ira é sobre aqueles que têm a marca da besta, a marca daquele império econômico, daquele império. Lembrando que o anticristo é três coisas ao mesmo tempo. É um homem, é um espírito e é um império. Ok? Para Paulo, um homem. Para João, um espírito. E no Apocalipse, um império, um governo. Nesses três apóstolos vão ter versículos, versos que apontam tal coisa. E o versículo 2 do capítulo 16 mostra que é para ou contra os adoradores da imagem da besta. Ok? Esse foi o capítulo 16 e eu te espero no capítulo 17. Deus abençoe vocês e até lá.